Comigo, que é um prazer estar com você novamente, Thalita, e participar aqui da TVT, comentando as notícias. Prazer é nosso, Pedro. Pedro, eu queria que você nos ajudasse a entender, então, esse novo aumento anunciado, né, em relação ao preço do diesel. A gente sabe que tem todo um efeito cascata, né, que esse aumento do diesel depois pode repercutir, inclusive, no preço dos alimentos, né, por conta de transporte e carga. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E, assim, e nos espanta, porque na semana passada, na sexta-feira, se não me engano, saiu esse valor enorme de lucros que a Petrobras tem tido, né, no primeiro trimestre agora do ano, e é um valor que é partilhado ali entre acionistas. Então a pergunta que a gente sempre faz é, não dava para diminuir um pouquinho esse lucro e fazer com que os preços não encareçam para a população, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento da Petrobras. É isso, Thalita, a pergunta é super pertinente, porque o preço do petróleo não é um preço qualquer. Ele não é formado com base em custos de empresas, como acontece em vários outros mercados. É um preço muito especial, vamos dizer assim. 60% da carga no Brasil é transportada pela via rodoviária e 44% dos combustíveis são baseados no diesel. Ou seja, esse aumento do diesel que ocorreu agora de 8%, ele vai ter uma repercussão grande na formação de muitos preços de alimento, inclusive, e um impacto na inflação. Então, a gente pode esperar uma pressão sobre a inflação daqui para frente. E, de outro lado, a gente tem uma política da Petrobras que não atende o interesse da nação, atende o interesse dos acionistas. É muito simples entender, Thalita, porque se a Petrobras tira petróleo, já com custo final de em torno de $30 o barril, mais ou menos, e o preço do barril do petróleo está 100, com quem que fica essa diferença? Ou seja, essa renda extraordinária que vem da extração do petróleo, para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro ele pode ser reinvestido na Petrobras, isso é bom, um investimento que gera mais infraestrutura, amplia a capacidade de produção, gera emprego, gera renda. Esse dinheiro Sim. pode amortecer o aumento de preços de combustível, então toda a nação se beneficia disso, especialmente os mais pobres, porque o combustível não é só para quem tem carro, o combustível ele vai bater no preço dos alimentos, que é a maior parte da cesta de consumo dos mais pobres. Ou esse dinheiro pode ser distribuído para os acionistas, em particular os acionistas privados da Petrobras. No ano passado, foram 100 bilhões distribuídos para os acionistas da Petrobras. Uma boa parte desses são acionistas privados. Então, a gente tem dezenas de bilhões de dólares sendo distribuídos para os detentores de ação da Petrobras, enquanto essas dezenas de bilhões de dólares poderiam estar sendo usados para atenuar o aumento de preço na bomba. Eu brinco que sempre que a gente for no posto de gasolina, está aí a imagem da reportagem, a gente lembra que tem alguém feliz com isso, tem alguém ganhando com isso. Ou seja, quando aumenta o preço na bomba, no final das contas, alguém está ganhando um aumento nos seus dividendos. E está sendo anunciado agora no mercado sem nenhum constrangimento que isso vai aumentar daqui para frente. As ações estão subindo e está todo mundo feliz com isso. Aqueles professores de mercado estão recomendando investir na Petrobras, porque a Petrobras, afinal, está tendo uma política a favor dos seus acionistas, e o que a gente está vendo é isso. Ou seja, isso é resultado de um governo que gere a Petrobras a serviço dos seus acionistas e não a serviço da população brasileira, sendo a Petrobras uma empresa estatal. Em relação a esse lance da Bolsa de Valores, a grande mídia faz um barulho enorme, né, quando as ações da Petrobras caem, como se isso fosse prejudicial para a população brasileira. Mas não, é apenas para os acionistas, né, Pedro? Veja, as ações da Bolsa de Valores, elas são negociadas entre acionistas, entre agentes do mercado financeiro. Elas não têm impacto nenhum, num primeiro momento, na vida real das pessoas. O preço sobe, o preço desce. Elas só vão ter impacto quando a empresa ou as empresas resolvem se financiar, ou seja, emitir mais ação, que é a ação primária. A Petrobras fez isso em 2009. Então, se a Petrobras quiser se financiar para expandir a produção, é nesse momento que há um impacto real.
Mas essa flutuação de preços em nada impacta a vida das pessoas. É alguém que ganha, alguém que perde no mercado financeiro. Ela só vai ter repercussão no momento que as empresas se financiam e aumentam o investimento. Não é o caso da Petrobras. A Petrobras não está preocupada com isso. Então, o preço das ações da Petrobras são irrelevantes nesse momento para a população brasileira. O que é relevante? É uma política de combustíveis que seja decente, que amorteça essa volatilidade do preço internacional para que na bomba de gasolina a gente tenha um impacto menor. E esse impacto menor ele é muito importante porque a gente tem toda uma estrutura de preços que depende dos combustíveis, não só a gasolina, mas o etanol, mas também o diesel e outras fontes energéticas, o gás de cozinha, etc. E isso é repassado na inflação brasileira com a indexação, ou seja, o nível de inflação brasileira ele vai aumentando, sendo impactado por esses choques. E aí um banco central aumenta juros para resolver uma inflação que é uma inflação que o próprio governo criou. E aí vira uma bola de neve e a economia não anda e a população empobrece. Ô Pedro, eu li uma entrevista na revista Fórum, da Juliane Furno, né, economista, colega sua, já participou aqui com a gente também, e ela faz essa denúncia de que a Petrobras é uma das petroleiras que mais lucram no mundo, né? E ela diz que imediatamente dava para fazer uma redução de 20% no valor dos combustíveis. É real isso, assim, a depender de fato de interesses, dava para reduzir imediatamente o valor do combustível. Sem dúvida. A Juliane Furno, além de ser minha amiga, ela é especialista na área, ela fez uma tese de doutorado brilhante sobre o tema do petróleo e ela conhece muito bem os dados. Não há dúvidas que há uma margem para reduzir os preços de combustíveis. A gente tem um desafio para frente que é recuperar as cadeias que foram desmontadas ao longo dos últimos anos. Ou seja, é um projeto que não é só desregulamentar os preços de combustíveis, mas privatizar a Petrobras, recortando-a e vendendo em partes. Ou seja, a Petrobras ela tem muita vantagem de ser uma empresa que vai do poço do petróleo ao posto de gasolina, do poço de petróleo ao poste de luz. Ao ter controle das várias etapas da cadeia, a Petrobras consegue ter vantagens enormes e controlar melhor as políticas de preço. O que aconteceu recentemente é que a capacidade de refino da Petrobras diminuiu muito, foram privatizadas refinarias e essa capacidade de controle ela se fragilizou. Agora, com o preço do petróleo tal como está, essa capacidade ela é real. As margens estão aí para mostrar. Ou seja, no curto prazo, há capacidade de fazer uma política de preço diferente. No longo prazo, a gente precisa resgatar o caráter estatal da empresa chamada Petrobras. O Pedro, só para encerrar, queria que você comentasse também essa questão da desvalorização do salário mínimo, né? A gente deu a notícia que desde a implantação aqui do Real, é o primeiro presidente que desvaloriza o salário mínimo. O que quer dizer isso? No bolso do trabalhador, em termos de momento que a gente vive agora? Traduz para que o nosso público entenda do que se trata essa desvalorização. Essa desvalorização ela faz parte de um modelo econômico que é extremamente cruel com a população brasileira, que condena as pessoas à miséria, à pobreza, ao desemprego. E a desvalorização do salário mínimo nesse período, ela mostra que o poder de compra de quem recebe um salário mínimo diminuiu. Veja, comparativamente a outros governos, no governo Lula cresceu quase 60%. Ou seja, é o carrinho de supermercado que eu tenho 60% a mais de coisas com o mesmo salário. Nos governos do PT, somando o governo Dilma, é mais de 70%. O que a gente tem agora é um governo que entrega um salário mínimo com poder de compra menor. Ou seja, é o carrinho de supermercado com menos coisa. Isso é resultado não só da política desse governo, mas da política também do governo Temer. O teto de gastos impõe uma moderação nos aumentos do salário mínimo, porque não cabe no orçamento um aumento do salário mínimo, porque ele tem impacto orçamentário muito grande, principalmente via benefícios previdenciários. Então, é crucial revogar o teto de gastos.
A continuidade do teto de gastos, ela implica necessariamente que o próximo presidente não vai poder dar ganhos significativos para o salário mínimo. Então, a perda de poder de compra do salário mínimo, ela é um projeto decorrente da austeridade fiscal e do teto de gastos. Isso é muito importante ser pontuado, porque o governo não dá o aumento do salário mínimo porque não cabe no orçamento, e não cabe no orçamento porque o teto de gastos impõe uma restrição orçamentária muito rígida que nenhum país do mundo tem. Então, se a gente quiser, de fato, dar ganho real de salário mínimo, a gente precisa revogar o teto de gastos.